Amém, irmãos, graças ao Senhor, chegamos à sexta-feira do Alimento Diário, que tem como tema hoje ser simples como criança. É a segunda semana do Alimento Diário e o tema principal é multiplicações de pães e peixes, que está no capítulo 6 de João, versículo 1 ao 15. Nesse tema, ser simples como uma criança, no dia de hoje, nós temos princípios e exemplos para nós seguirmos, que é a sinceridade, a obediência e o amor à palavra. Ser sincero como uma criança, ser obediente como uma criança, ser simples, obediente e amor à palavra profética. Nós temos hoje no capítulo 6 de João o exemplo na multiplicação de pães, dos 5 pães e 2 peixes, que alimentou toda aquela multidão que estava com fome, já era tarde da noite. Filipe, pela sua, vamos dizer assim, por estar na mente, na capacidade própria, na lógica, achou que nem 200 denários daria para... Onde ia conseguir 200 denários, que equivale a 40 mil reais hoje? E primeiro seria difícil conseguir, e também não seria suficiente para alimentar. Então, a lógica humana, ela não consegue alimentar as pessoas. Ela não consegue. Agora, se for simples, como uma criança, como nossos adolescentes de hoje, que obedecem, são simples, eles creem e entregam na mão de Jesus. Como fala no item 4 hoje, da imersão, que está em Filipenses 4:6, inclusive, fala esse versículo. Sejam conhecidos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, colocamos na mão de Jesus. Sejamos simples. Por que eu digo isso? Porque o Senhor falou para André, para procurar alguém que tivesse alimento para toda aquela multidão. E ele achou um rapaz. Este rapaz, em grego, é paidarion, ou seja, significa menino pequeno, bem pequeno, mas simples. O que ele fez? Não questionou. Não foi para a lógica humana, ele entregou para André entregou para Jesus e multiplicou os pães, os peixes, e sobrou ainda, sobejou, guardou o restante. Por quê? Alimentou toda aquela multidão. Então, nós somos simples, obedientes, nós somos enviados no nosso dia a dia, na rua, no nosso dia a dia. Quando nós somos obedientes à palavra, nós entregamos a mão de Jesus e Ele cura as pessoas. Depois nós temos como exemplo, em seguida, nós temos o exemplo de Naamã, um oficial do exército de Israel, renomado, um comandante, que era um comandante condecorado, mas um leproso. Ele queria ser curado. E Deus usou também uma criança que estava em sua casa, com sua senhora, uma criança que significa, no Velho Testamento, a melhor explicação é insignificância, significa insignificância, insignificante, mas que foi usada por Deus. Ela falou que tinha um profeta em Israel, que era Eliseu, profeta de Deus. Naamã foi ao profeta de Deus, e depois ele também questionou, porque Eliseu falou para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele achou que teria que ser pela lógica também, seriam dois rios que tinha naquela época, famosos, grandes. E também, mas, graças ao Senhor, Deus usou os oficiais dele, falou: já que você está aqui, seja simples, o que custa? Mergulhe. Aí ele foi curado. Também usou uma criança no princípio. Então, o princípio da simplicidade e obediência. E ele obedeceu, os oficiais também. Obedeceu a criança e obedeceu os oficiais. Naamã. E foi curado. E depois nós temos, para finalizar, Deuteronômio, que é já uma lição para nós e também uma advertência. Que Deuteronômio capítulo 1, nós temos aí o Moisés, que enviou os 12 espias para o povo que foi tirado do Egito, o povo de Israel, para ser introduzido na boa terra.
que hoje, né, nós temos a boa terra como Cristo, que é o nosso desfrute, e temos a boa terra, que é o reino milenar, que é a nossa herança. Por isso que nós obedecemos, curamos as pessoas, somos obedientes, edificamos a igreja com a palavra profética, porque nós visamos o reino milenar. Ser um vencedor é consequência da nossa obediência, da nossa simplicidade, do nosso amor pela palavra profética. Ser simples, obedecer, sair da lógica humana. Então, em Deuteronômio capítulo 1, nós temos o exemplo que o Josué e Caleb obedeceram, relataram a agenda positiva da boa terra, das riquezas, não como os 10 que desencorajou todo o povo. Eles foram incrédulos, mas graças ao Senhor que Josué e Caleb obedeceu Moisés, e também uma geração nova foi salva através também deles crerem. E aqui nós temos uma advertência novamente: não vivemos pela mente, pela lógica, nós vivemos pelo Espírito, sendo simples, obedientes à palavra do Senhor e colocamos na mão do Senhor. Senhor Jesus, amém.